E aí, pessoal, estamos aqui de volta, mais uma live. Essa é a nossa live de número 7 para você, aluno do nono ano do ensino fundamental. Se você ainda não lembra, meu nome é Adriana, sou professora de História aqui no Sistema Positivo de Ensino e vou acompanhar aqui com vocês mais um resumo breve do que foi a nossa última aula de número 7 e resolver alguns exercícios que foram propostos. Lembrando, nós estamos trabalhando com o nosso volume 2 e iniciando a unidade 6, falando sobre o Brasil, mais precisamente um período que a gente chama de República Nova. E para pensar nessa República Nova, nós começamos problematizando se existe uma nova, quer dizer, uma República Velha também existe? E quais seriam as características dessa República Velha? Ou como nós preferimos nomear aqui? Primeira República, que foi marcada por um período de corrupção, de controle de votos, do domínio político e econômico dessa oligarquia cafeeira. Tudo isso levou a uma série de insatisfações, revoltas dentro do Brasil, por exemplo, de militares, de tenentes, de operários, nos artistas também. E, por fim, o que sacramentou essa crise da Primeira República foi a crise do 29, que dos Estados Unidos tem reflexos profundos no Brasil e vai acabar enfraquecendo aquilo que nós chamamos da política do café com leite, ou seja, da dominação entre São Paulo e Minas Gerais sobre as decisões de quem deveria ser o governante, o presidente do Brasil até então. Dentro desse contexto, dessa crise da Primeira República e com o fim da República do Café com Leite, se forma uma chamada Aliança Liberal, formada por representantes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, e é aí que o nome de Getúlio Vargas aparece, sendo lançado como presidente da República. Nas eleições, Getúlio Vargas perde, o Júlio Prestes ainda vence essas eleições, mas a morte de João Pessoa, que seria o vice-presidente, é uma morte por questões locais, pessoais, mas isso é levado como um motivo para ser feita a chamada Revolução de 30. E aí Getúlio Vargas assume um poder iniciando aquilo que nós denominamos de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Essa Era Vargas é dividida em 3 períodos. Esse primeiro período nós chamamos de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Bem, era para ser um governo provisório, mas Vargas se estende bastante tempo no poder, até porque ele tem uma política que a gente chama de conciliação. Ele tenta aliar os interesses de diferentes classes sociais. Então, ele vai tentar agradar a oligarquia cafeeira, trazendo privilégios, comprando as sacas de café que estavam desvalorizadas devido à crise de 29. Ele vai buscar também dar privilégios, inclusive cargos políticos, para os militares e também os operários através de leis trabalhistas. Apesar disso, dessas medidas tomadas, as insatisfações ainda afloram dentro do país, principalmente em São Paulo, que são inconformados primeiramente por conta do golpe, depois porque Getúlio Vargas ele coloca um interventor, ou seja, vamos tomar aqui como se fosse um cargo de governador para São Paulo, que não era um paulista, ou seja, não era um cara na visão deles que ia defender os interesses de São Paulo. E isso vai levar à eclosão de uma revolução constitucionalista. Constitucionalista porque vai exigir uma nova Constituição e vai acabar acusando o governo de Vargas como um governo inconstitucional. Ele está governando, era para ser provisório e está aí 2 anos no poder e ninguém faz nada. Então era hora disso mudar. Então essas revoltas elas acontecem, eles perdem porque estão
de certa forma, cercados, não tem abastecimento suficiente. As tropas do governo vencem, mas eles alcançam, por exemplo, a nomeação de um interventor paulista e a Constituinte ela é convocada e chega, né, finalmente em 1934 a nova Constituição, que vai trazer direitos de voto, voto secreto, voto feminino e também direitos trabalhistas. Isso é muito importante, falei que eu destaquei isso com vocês. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso na correção dos nossos exercícios. Pensando nisso politicamente, falamos dessa configuração do país em dois grupos políticos de ideologias bem opostas. De um lado, a ação integralista brasileira, com um cunho mais fascista, e de outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, com um cunho mais comunista. Essa dualidade vai viver no país e Getúlio Vargas vai dar uma certa aproximada aos integralistas, porque os aliancistas, próximo ao comunismo, os objetivos políticos deles eram contra o do governo. Então, Getúlio coloca eles na ilegalidade. Há uma tentativa de golpe, a chamada intentona comunista, porém vai ser descoberto, os responsáveis vão ser presos, Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário serão presos, e aí ficou em aberto para os próximos passos sobre a chamada Era Vargas, que vamos dar continuidade na próxima semana. Hoje nós tínhamos alguns exercícios para resolver, mais precisamente 3 exercícios, fora aquele desafio, eu não estou esquecendo não, aquele desafio que eu pedi para que vocês elaborassem, só quero ver, hein? Então, vem comigo, vamos corrigir esses exercícios. Então, o nosso primeiro exercício estava lá no seu livro didático, no volume 2, na página 19, para a gente resolver juntos essa sessão Interpretando Documentos, que vai falar sobre essa Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos ler o texto e depois dar uma olhada na imagem do cartaz. O plano dos revolucionários era realizar um ataque fulminante sobre a capital da República, colocando o governo federal diante da necessidade de negociar ou capitular. Mas o plano falhou. Embora a Guerra Paulista despertasse muita simpatia na classe média carioca, ficou militarmente confinada ao território de São Paulo. Os revolucionários tentaram suprimir suas notórias deficiências em armamento e munições, utilizando os recursos do Parque Industrial Paulista. Mas a superioridade militar dos governistas era evidente. Apesar do desequilíbrio de forças, a luta durou quase 3 meses, terminando com a rendição de São Paulo em outubro de 1932. O movimento trouxe consequências importantes. Embora vitorioso, o governo percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista. Então, aqui tem um breve relato lá do Boris Fausto, um importante historiador, vai falar muito da história do Brasil, muito presentes em muitas questões de concurso. Fica, inclusive, a dica para vocês, que dá dessa questão, dessa dualidade que foi a Revolução Constitucionalista. De um lado, a dificuldade de se vencer as tropas do governo, por dificuldades, por exemplo, de infraestrutura, material, mas, por outro lado, houve vitórias. E é importante a gente trazer aqui o seguinte aspecto da participação da população paulista, inclusive que eu solicitei que vocês lessem com mais calma na página 20, a participação aí de negros e das mulheres dentro da política, inclusive da formação aí de um grupo negro a fins da conquista dos seus direitos. Aqui ao lado tem uma outra fonte histórica, que é um cartaz. Os cartazes são um meio, digamos, comunicação muito comum dentro, né, no século XX, no início do século XX, por um bom tempo era utilizado principalmente para
expor uma ideologia, convocar a população, tem valores nacionais, tem valores ideológicos aí. Então, como vocês podem ver, esse cartaz com o título, né, a mensagem: você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Olha só que forte, né? Qual é a sua consciência? O apoio que você deve dar. E o movimento aí, MMDC, que se você viu aquele vídeo que está lá no seu Positivo On, vai falar sobre essa revolução, vai explicar melhor sobre os 4 estudantes que foram mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, dentro desse contexto da Revolução, e acabou sendo tomado como um símbolo de luta desse movimento constitucionalista. Então, é uma coisa que é forte entre os paulistas e tem essa importância de quem são os paulistas, o que eles representam para a política do Brasil. Diante disso, nós vamos lá para as questões. Levando em consideração o jogo político que dominava o Brasil durante a Revolução de 1932, responda: por que a Revolução de 1932 contra Getúlio Vargas foi denominada de constitucionalista? Então, acho que o nome já diz bastante sobre uma das requisições desse movimento, que era, primeiro, dar fim ao governo de Vargas, acusando de não ser constitucional, ou seja, inconstitucional, porque era um governo provisório, não era oficial. E segundo, porque eles exigiam a elaboração dessa nova Constituição. Então, são 2 motivos plausíveis para essa denominação de constitucionalista. A segunda questão pergunta o que levou São Paulo à derrota no movimento revolucionário diante das tropas federais. Bem, isso também está presente no texto ao colocar das dificuldades que eles sofreram devido ao isolamento. São Paulo ficou, então, acabando sem armamento, sem munições, inclusive tinha uma campanha de doação, inclusive pedindo para as mulheres doarem suas joias, seu ouro, para o bem da revolução. Inclusive em cartaz de propaganda isso já apareceu. Então, os revolucionários, digamos assim, tiveram dificuldades com a falta de abastecimento, dos suprimentos, principalmente no armamento bélico. E a terceira questão pergunta por que o texto afirma que Getúlio Vargas não poderia ignorar a elite paulista. Essa é a outra face da moeda que eu falei. Apesar do governo vencer esses revolucionários, Getúlio acabou abrindo mão por muitas requisições deles, como, por exemplo, o interventor paulista, convoca a Constituição. Mas por que ele faz isso? Porque ele sente pena? Não, porque os paulistas têm um papel estratégico no funcionamento do país, porque é o poder econômico. Não vamos esquecer que é em São Paulo, também Minas Gerais, mas principalmente São Paulo, que está presente a grande parte da elite cafeeira, a elite oligárquica do Brasil. E quem tem poder, quem tem dinheiro tem poder, gente, nesse país. Então, sem o apoio dos paulistas, Vargas poderia colocar o seu governo em risco. Por isso, ele não podia ignorar a essa elite paulista. Respondido? A próxima questão era no seu livro de atividades, no volume 2, na página 12, o exercício de número 4, que vai colocar o seguinte: fundada em 1931, a Frente Negra Brasileira foi um movimento social que buscou o combate ao racismo no Brasil. Reconhecida como partido político em 1936, funcionou até 1937, quando o Estado Novo foi implantado. A respeito da FNB, leia o relato de Francisco Lucrécio, um dos fundadores do movimento. Eu trouxe essa questão aqui para vocês porque eu achei ela bem interessante, porque ela traz para a gente um outro movimento que antes não era tão visto, tão valorizado no ensino de história, que é a participação dessa população negra na luta dos seus direitos. E aí a gente vê praticamente um partido político surgindo,
que acaba depois devido aos desdobramentos da política no Brasil. Mas a importância dessa Frente Negra brasileira, da sua representatividade na nossa história. O trecho aí do Francisco Lucrécio diz o seguinte: a Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas posições do negro aqui em São Paulo. Existiam diversas entidades negras. Todas essas entidades cuidavam da parte recreativa e social, mas a Frente veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores da vida brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou pela questão política, porque nós chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejávamos, teríamos de lutar no campo político, teríamos de ter um partido que verdadeiramente nos representasse. Então, aí fica, inclusive, uma das justificativas desse apoio político à Revolução Constitucionalista, nessa luta aí pelos seus direitos. Olhando lá o comando de questão, temos 3 opções. Vamos ver quais dessas afirmativas elas estão corretas. Os negros não se sentiam representados politicamente pelos partidos políticos existentes nas primeiras décadas do período republicano. E aí, podemos sim considerar isso como correto, e até por isso foi necessário fundar um partido político, como está descrito aí no texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque essa falta de representatividade os outros partidos tinham um objetivo de defesa muito dessa população branca, elitista. A segunda vai dizer o seguinte: mesmo após 43 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda sofriam com a falta de participação social. Gente, a todo momento nós no ensino de história estamos falando isso. A questão de racismo, de preconceito, de dificuldades dessa população negra, ela não acaba com a abolição da escravidão em 1888. Ela permanece trazendo ainda muitas dificuldades de inserção social, de emprego, de educação, salarial, dentre outras formas. Então, os negros ainda sofriam, sim, com essa falta de participação social e política. Terceira afirmação: o envolvimento com a política foi a principal forma de lutar contra o preconceito na década de 1930. Então, aí, quais seriam as outras formas de lutar contra o preconceito? Poderia ser luta armada, poderia ser através da escrita. Na escrita também, nós temos grandes representações no ramo da literatura negra como um lugar de luta, mas a principal forma de luta é através da política. Então, temos muitos negros aí, autodidatas, inclusive, se tornando advogados, lutando pelos seus direitos, e essa formação do partido político é uma clara vínculo aí que essa alternativa 3 está correta. Então, as 3 estão corretas, logo a alternativa correta é a letra C. Próxima e última questão, lá na página 13, a questão de número 5, que tem um trecho de uma também famosa historiadora, a Mary Del Priore, que vai dizer o seguinte: 3 de maio de 1933, 1,2 milhões de eleitores, entre eles operários e mulheres, votaram pela primeira vez de acordo com a nova lei eleitoral. Estavam instituídos o voto secreto, a justiça eleitoral para coibir fraudes e o direito feminino de votar. Lembrando aqui, fazendo uma pausa, que esses direitos eles foram consagrados na Constituição, mas antes, Vargas, com o fim da Revolução de 32, criou um órgão eleitoral para trazer esses direitos aí do voto feminino, do voto secreto. Continuando, em novembro, 254 deputados começaram a trabalhar e, menos de um ano depois, a nova carta, a carta aí é a Constituição, tá? Estabelecia uma república federalista. Um texto ambíguo admitia a descentralização, mas estabelecia também as bases da doutrina de segurança nacional. Criou-se uma nova legislação trabalhista,
com os sindicatos atrelados à máquina do governo. Olha, destaque, isso aí é muito importante. Sindicato atrelado à máquina do governo, ou seja, submetido ao governo. A carta durou pouco, só 3 anos, até a chegada do Estado Novo. Ou seja, é porque já está trazendo aí spoiler a questão, mas que em breve o destino político do Brasil vai mudar. Mas isso aí na próxima aula, tá bom? Vamos lá colocar verdadeiro ou falso. A primeira afirmação diz que a instituição de uma justiça eleitoral teve pouca importância no processo de escolha presidencial, tendo em vista que não havia histórico de fraudes eleitorais até o momento. Eu até ri com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Apesar dessa minha risada meio falsa aqui. Claro que haviam fraudes eleitorais. Foi preciso ter uma justiça eleitoral para buscar conter essas fraudes, esse controle forte sobre as eleições que existia até então, que era dominado pelo poder legislativo. Agora cria-se um outro poder fora do legislativo, essa justiça eleitoral. Então é claro que essa primeira alternativa ela é falsa, gente. A segunda vai dizer que a instituição do voto secreto coibiu o voto do cabresto. Lembra lá do voto do cabresto de controlar? Que era típico da Primeira República, o controle dos votos, porque ele era aberto. O coronel ele sabia quem você estava votando, poderia inclusive se vingar de você. Então, por ser secreto, isso vai coibir, vai diminuir esse tipo de controle e de corrupção. É verdadeiro. Terceiro, para evitar e controlar as greves, Getúlio Vargas atrelou os sindicatos à máquina do governo. Olha lá, tá bem assim no texto que acabamos de ler da Mary Del Priore. Sindicatos atrelados à máquina do governo. O que isso quer dizer? O sindicato está submetido ao governo, não tem independência. Não tem, então há um controle do governo sobre o sindicato. É verdadeiro. A quarta alternativa vai dizer que, apesar de somente em 1933 mulheres poderem exercer o direito ao voto, em 1928 uma mulher havia sido eleita prefeita no Rio Grande do Norte. Se você leu o seu livro didático direitinho, você viu essa informação aí, que apesar de nível federal o voto feminino ser reconhecido a partir de 33, Rio Grande do Norte já tinha autorizado esse voto, inclusive lançando uma mulher aí para como prefeita. Isso está lá naquele quadrinho azul que eu pedi para que vocês lessem, lembra? Lá na página 20. E por fim, o Estado Novo, então é verdadeiro, tá, gente? Última, o Estado Novo é responsável pela continuidade de mudanças realizadas pelo Código Eleitoral de 32. Isso aí seria um spoiler, né, da nossa próxima aula, mas o Estado Novo é a última fase do governo de Vargas, que vai interromper, inclusive, a Constituição anterior. Ou seja, as mudanças feitas pelo Código Eleitoral, elas perdem a sua validade, o que torna a última alternativa falsa. E é aqui que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham acertado tudo. Ó, só para colocar lá, F, V, 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 F. E aqui a gente se despede. Bons estudos, bom descanso, se hidratem, cuidem da mente, cuidem do corpo e até a próxima.